Ezequiel 37 vai falando assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? E respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para que estes ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram de pé. Formaram um exército, um grande, enorme exército. Palavra do Senhor. Amém? Em algum momento, nós passamos por algum vale de ossos secos, ou algum vale em nossas vidas. Sentimos que a nossa oração ela está enfraquecida, os sonhos que muitas vezes são interrompidos, relacionamentos que são quebrados, ministérios desanimados, emoções feridas, esperança quase se apagando. E o texto ele é notório que Deus está falando para esse homem e está falando desses ossos secos, e daqui a pouco nós vamos ver o que representa esses ossos secos. Mas o grande problema é quando a esperança acaba em nossos olhos e a gente olha para aquela situação e, desesperançoso, fala: agora acabou mesmo, já era. Não tem mais jeito, já era, não tem mais volta. Quantas pessoas a gente não encontra no nosso dia a dia desesperançosos com a vida, desesperançosos com o trabalho, desesperançosos muitas vezes com algum ente da família, alguém que queria muito que o outro mudasse a cabeça, mudasse a sua posição, mudasse um pouco a mentalidade, vivesse a vida de Deus na vida dele, e a gente acha que está perdido, ou um amigo nosso que nós queríamos tanto que tivesse aqui, queríamos tanto que tivesse conosco, e a gente prega, a gente fala da palavra, a gente mostra a vida com Deus, e muitas vezes nós olhamos para isso e falamos: tem mais jeito não, acabou, já era, não dá mais, já chegou no limite. E Ezequiel 37 mostra um Deus em que entra justamente onde o homem já desistiu. Deus tirou Ezequiel e levou para esse vale de ossos secos, para que ele observasse uma situação. Então, essa situação era ruína, morte e aparentemente impossível de acontecer. Eu acredito que se alguém contasse essa história, ou se o Ezequiel soubesse essa história antes de tudo acontecer,
Como é que pode esses ossos voltarem batendo? Que visão é essa que Deus está me dando? Parece impossível. Por isso, onde nós muitas vezes vemos o fim, Deus vê possibilidades se levantando. Onde nós estamos vendo morte, o Senhor enxerga o futuro de uma nação. Os nossos olhos parecem mentirosos para nós mesmos. Por quê? Porque nós vivemos no natural. E o Deus que nós louvamos e engrandecemos nessa noite é um Deus que vê o sobrenatural. E eu não sei você, mas eu quero viver num nível sobrenatural. Existem águas que dão nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, mas eu quero mergulhar em águas mais fundas e profundas em Deus. Se você olha para um vale de ossos secos, e eu não sei você, mas eu muitas vezes eu sou, poxa, será mesmo? Eu duvido de algumas coisas que podem acontecer, até demais do que deveria. Talvez, o Tomé dentro de mim, quero ver realmente se isso vai acontecer de verdade. Mas o Senhor mostra, e o tema, pastor Pérez, pastora Janaína até postou, é que a obediência nos leva para um caminho de milagres. Obedecer o Senhor, obedecer aquilo que Ele tem para nós, pode gerar milagres futuros e inimagináveis. Sabe por quê? Porque eu vivo no mundo visível, eu estou vendo aquilo que realmente está acontecendo, o possível, mas o meu Deus é o Deus do quê, Reginaldo? É o Deus do impossível, algo que nós nem imaginamos, o Senhor é capaz de fazer. É possível abrir o mar no meio para o povo de Israel passar? Mas é possível tal coisa acontecer? É possível um homem fazer o outro enxergar? É possível passar lama nos olhos para que esse homem possa enxergar? É possível, é possível, é possível. Talvez para mim e para você não seja possível, mas para Deus, Ele é o Deus do impossível. Deus, Ele precisava dessa fagulha em Ezequiel, para que ele pudesse profetizar algo maravilhoso e grandioso. Deus não está apenas no que o que nós podemos fazer, mas Ele faz além do que nós podemos fazer, do que os médicos podem fazer, faz além do que engenheiros, faz além, porque Ele é o Deus, e esse Deus é maravilhoso, como nós cantamos nessa noite, e é preciso obedecer. Por isso, primeiro ponto, vocês sabem que eu gosto de contextualizar a pregação. O primeiro ponto, pastor Rodrigo, pode só dar uma subidinha nesse ar aí, para ficar mais... Porque agora eu estou com frio. Por isso que o povo não senta no meio, Talvez um 23. Obrigado. Primeiro ponto para a gente, já que a pastora pregou na semana passada sobre isso, vocês estão craques e já sabem de tudo que eu vou falar aqui. Então, quem era Ezequiel? Primeiro ponto, para a nossa introdução. Quem era Ezequiel? Um profeta, um sacerdote, homem levantado por Deus no seu tempo. Então, é importante a gente dizer aqui que Ezequiel não profetizou em dias tranquilos, em dias, poxa, que alegria, Ezequiel, Deus fala para esses ossos, para eles viverem, e Ezequiel fala, tá tranquilo, não estou fazendo nada. Não é isso. Ele profetizou nos dias mais dolorosos da trajetória de Israel. Por quê, pessoal? O que estava acontecendo com Israel? Quem lembra? Como o povo estava em idolatria, em injustiça. Oi? Não, estão dando oportunidade para o outro falar, né? Porque senão acaba com a pregação, né? Então vamos lá. Eu separei algumas coisinhas aqui que estavam acontecendo. Idolatria, injustiça, corrupção moral, abandono da aliança e falsa religiosidade.
É isso que está acontecendo. Então Deus envia profetas, até juízes para poder falar com esse povo, e ele não ouve. Então o que vai acontecer? Durante esse período, a Babilônia com Nabucodonosor vai invadir, atacar, pegar esse povo, levar como cativo. Então Deus permite isso acontecer, a monarquia vai entrar em colapso, o povo perdeu, separei aqui também para você, terra, o povo perdeu liberdade, o povo perdeu a sua estrutura política, o centro do culto e a sensação da identidade nacional, porque agora eles estavam servindo a outros senhores, a outros povos, a outros deuses. Então, para um judeu, perder Jerusalém era perder a sua identidade, porque ali estava a sua terra, ali estava a sua nação, ali estava, o centro daquilo que Deus tinha dado para eles. E o que isso tem a ver com tudo que a gente está falando aqui? O sentimento que o povo estava sentindo é que havia acabado. O sentimento que o povo estava sentindo era esse que eu falei lá no início, lá na introdução, a desesperança. O desespero de, caramba, acabou, não deu. E o que a Bíblia vai falar sobre esses ossos? E o que esses ossos representam? Ezequiel 37:11. Ezequiel 37:11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Percebe que assim como aqueles ossos eram secos, sem ânimo, a casa de Israel estava seca, sem ânimo, desesperançosa para a possibilidade do que poderia acontecer um dia. Mas Deus levanta um homem, um profeta, e fala, profetiza. É possível que esses ossos voltem a viver? É possível que Israel se levante? É possível que esses ossos voltem à vida? E eu te pergunto nessa noite, é possível que aquilo que você está totalmente sem esperança, é possível que aquilo que você dizia que era impossível, é possível que aquilo que você não colocava mais fé, é possível que aquilo que você já estava entristecido que não ia acontecer, é possível que isso um dia viva? E o Senhor te responde nessa noite em nome de Jesus, profetiza. Profetiza. A nação era como aquele exército, seco, morto, sem força, sem futuro, sem esperança. E Ezequiel 37:11 também vai dizer, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Isso é muito forte. Porque o problema não era só a derrota externa. Percebe? O problema é que eles tinham perdido o quê? A esperança. E o tema central dessa mensagem é que a obediência pode gerar milagres. O tema central é que essa esperança de muitos tem se perdido. E Deus tem chamado Ezequiel para esse tempo. Para profetizar a vida aonde existe morte. Para profetizar a vida onde a esperança já acabou. Para olharmos lá para fora, para os ossos secos e falar que tem a vida. A esperança um dia acabou e talvez até a nossa esperança um dia tenha acabado. E se a esperança acabou, nós não conseguimos ver além dos nossos olhos humanos, é ou não é verdade? Alguém já sentiu assim, desesperançoso, pensando que acabou, que era o fim, que não via outra alternativa a não ser buscar a presença de Deus? Isso até parece uma fuga, né? Poxa, vou ter que buscar a presença de Deus.
como se fosse uma alternativa a mais. Mas Deus fala, Ezequiel obedece e algo acontece. Deus fala de novo, Ezequiel obedece de novo e um milagre acontece. É um processo onde existia desesperança, onde parecia perdido e impossível. Deus tem levantado essa nova geração, como o pastor Lucas cantou hoje, que vai dançar na terra do impossível em nome de Jesus. Por isso, primeiro, precisamos encarar a nossa realidade, observar a nossa realidade. Percebe? Ezequiel 37:1, quem está comigo, dá um glória a Deus. Ezequiel 37:1 vai dizer o quê? Ele me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. A primeira coisa que Deus faz com Ezequiel não é mandar ele já falar direto. Primeiro Deus faz Ezequiel ver a situação em que ele está. Às vezes, antes da restauração, o Senhor quer nos ensinar humildade e honestidade para onde nós estamos localizados. Como assim, pastor? Não sei se você está me entendendo ainda, mas você vai entender, em nome de Jesus. Tem gente que ainda não entendeu aquilo que Deus tem para a vida dela, porque ela não tem honestidade de entender aonde que ela está. Não pegou ainda, né? Mas vou explicar melhor ainda. Quando nós observamos aonde nós nos encontramos e reconhecemos isso diante de Deus, nós abrimos uma porta para que Deus trabalhe. Como assim? Tem gente que desceu uns degraus da vida, mas ainda acha que está lá em cima. Quer comer arroz com feijão e arrotar o caviar. E Deus tem algo maravilhoso para fazer na vida dela, mas ela ainda não entendeu a situação que ela está. Seja no casamento, seja na vida material, financeira, seja na vida familiar, nós precisamos ter humildade e reconhecer diante do altar do Senhor: Senhor, está perdido. Senhor, está acontecendo isso e isso na minha vida. É como alguém que chega e fala: está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. E às vezes as pessoas chegam para conversar com a gente: não, fulano está assim, assado e tal. Você sabe que aquela pessoa não está bem. E às vezes você quer só uma brecha para poder cuidar dela, mas ela fala: está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso. Passei por uma situação dessa, por exemplo, numa outra igreja que eu pastoreei. Vinham conversar comigo: pastor, fala com ele, conversa com ela. Já aconteceu isso contigo, pastor Rodrigo? Fala, senta com ele. Sentava no gabinete. E aí, como é que tá, meu amigo? Como é que vai? Casamento, família? Tá tudo bem. Mas alguma situação para a gente orar? Tá tudo tranquilo, tá tudo maravilhoso. Percebe que antes da gente falar, nós precisamos enxergar a situação que nós estamos vivendo. Ezequiel viu que eram muitos, estavam sequíssimos. Deus revela aquele material sem nem passar uma maquiagem, sem nem mudar alguma coisa, para que Ezequiel possa ver realmente o que está acontecendo. Por isso as escamas dos nossos olhos precisam cair para reconhecer onde nós estamos, para que o Senhor faça algo maravilhoso em nossas vidas. Por isso eu preciso reconhecer, colocar meus pecados diante do altar. Eu preciso reconhecer, abrir minha vida diante de Deus e falar: não está tudo bem, para que Deus possa fazer algo maravilhoso em mim. Porque se está tudo bem, está tudo bem. Amém? O que isso nos ensina, irmãos? Que antes da restauração precisa haver honestidade. Tem gente que quer o milagre, Dudu, mas não quer admitir que antes algo secou.
quer mudança, mas antes da restauração, precisa olhar para o vale e ver que não tem jeito sozinho pela sua força. É entender que se continuar do jeito que está, vai cair, não vai dar certo. É querer acreditar que sozinho, não, tá tudo, não, pastor, não precisa, não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Diante de Deus, não, Deus, não mexe nisso aqui, não, daqui a pouco eu volto lá. É preciso abrir a porta do seu coração e reconhecer que talvez a fé secou, talvez a alegria secou, a comunhão secou, o casamento secou, o ânimo secou. Senhor, isso está seco. Cura, levanta e faz nascer algo novo em nome de Jesus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Igual o Bento, quando vai tomar vacina, né? A gente levou ele para tomar vacina. Aí toma aquela gritaria. Ih, Bento, ficou forte agora. Ele faz um muque para ti. Aí faz. Cheio de lágrimas nos olhos. Não, estou forte. Vamos ver o irmão agora. Aí agora foram os dois, né? Brilhante ideia de dar a vacina nos dois ao mesmo tempo, né? Aí, ó, irmão, não chora. Ele, irmão, não chora não, para o irmão ver que você não está chorando. A gente quer parecer forte para o outro, quer parecer forte para quem está ao nosso lado, ao nosso redor, mas o Senhor quer verdadeiramente o quê? Que a gente rasgue o nosso coração e mostre a realidade. Quando nós entramos na igreja, é para realmente mostrar que, Senhor, eu não estou bem, se algo precisa ser mudado. Claro, né? Senhor, minha alma secou, minha esperança está em pedaços. Porque quando a gente sai lá fora, muitas vezes estamos sozinhos. E precisamos de um dos outros aqui, acolhendo, abraçando, orando pelas nossas vidas, para ficarmos cheios dessa doce presença do Espírito Santo. É como um médico chega e fala, onde é que está doendo, pastor Ulisses? Aí você fala, eu estou com dor. Mas aonde? Onde é que está doendo? Estou sentindo uma dor aí. Mas para se tratar, precisa falar, onde é que está doendo, Dudu? Senão vai dar ruim. Vai dar um remédio geral aí para tratar tudo. Precisa, para ver um diagnóstico correto diante de Deus, é necessário abrir e rasgar o nosso coração. Quando o paciente chega lá com o pastor Lucas, né? Está doendo meu dente aqui. Qual deles? Está aqui, nessa região aqui. Aí tirar uma chapa para tentar achar, né? A presença de Deus, ela não trabalha em cima de fantasia, não trabalha em cima de pirlim-pim-pim. A presença e esse Deus que nós vivemos trabalha em cima de propósito daquilo que confessamos em nome de Jesus. Segundo ponto, dá uma glória a Deus. A palavra de Deus, hoje é de 8 às 11, a palavra de Deus é o instrumento da mudança. Por quê? Ezequiel chega e fala, né? Então diz, profetiza sobre esses ossos, e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É incrível. Deus não manda Ezequiel segurar os ossos, empurrar os ossos. Deus não manda Ezequiel organizar e montar, ou tentar montar o Lego com os ossos. Deus não tenta mandar Ezequiel animar ali os ossos. Deus manda o quê? Profetize e diga, ouçam a palavra do Senhor. Por quê, irmãos? Vamos lá, todos juntos comigo. Porque a restauração começa pela palavra. O vale, o que não muda, muitas vezes é pelo esforço, o vale não muda pelo esforço do profeta. O vale não muda pela emoção do ambiente. O vale não vai mudar porque tem uma musiquinha de fundo.
O vale vai mudar pela palavra do Senhor que você vai profetizar. Por isso eu separei aqui alguns pontos para a gente. No Gênesis, Deus cria, como? Muito bem, Yasmin, 2 pontos. Pela palavra, os profetas. Deus vai fazer com que os profetas confrontem pela palavra. O Evangelho, Deus cura pela palavra. Na igreja, a fé vem pela... Aonde que está isso? Romanos 10, 17. Quem falou aí? Quem falou? A fé vem pelo... E ouvir? Eita, glória! Você pode dar uma glória a Deus por isso? Isso significa que ouvimos muitas vozes no nosso dia a dia. Ouvimos muitas pessoas dizendo o que temos que fazer, mas ouvimos pouco a voz de Deus. E quando isso acontece, a alma seca, a vida seca e vivemos no ossos secos. A crítica fala mais alto do que a promessa, o medo fala mais alto do que a verdade, a memória, né, daquilo que um dia aconteceu fala mais alto essa dor do que a voz do Senhor. Não é muito longe, irmãos. No nosso próprio trabalho, alguém está passando por dificuldade na vida do matrimônio. E seu marido está te tratando assim, hein? Então é melhor o quê? Melhor separar, hein? Quantas vezes não ouvimos isso no nosso dia a dia, ao nosso redor? Isso aí não tem mais jeito, não. Vozes que ao invés de trazer bênção para nós, vêm para trazer destruição, sequidão. Mas a única coisa capaz de trazer vida é o quê? Profetize a palavra. Você não vence um vale com pensamento positivo, com mantra, com pedras de energia. Você vence um vale pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Por isso, queria que você fechasse os olhos e declarasse agora sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu marido que está aí, sua esposa que está do seu lado, sobre a sua mente. Se há alguma vez ou algum pensamento de sequidão para tentar tirar a vida, queria que você aproveitasse esse momento agora, em nome de Jesus. Não como mágica, não como pilim-pim-pim, mas em nome de Jesus, pela palavra do Senhor. Comece a orar agora pela sua casa, pela sua família, pela sua parentela. Muitos que ainda não são nem crentes, mas pelo poder da palavra, esses ossos vão se levantar e vão tornar a ter vida em nome de Jesus. Como uma semente que precisa de água e dosagem certa, essa palavra vai ser lançada como semente em nome de Jesus. Ore pela sua casa, pela sua família, para que essa terra dê muitos e muitos frutos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto, irmãos, é a obediência que gerou esse milagre. 37:7. Então, se Deus mandou ele profetizar, se Deus está mandando você profetizar em nome de Jesus nessa noite, então, se o pastor Tiago falou para você orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa, então, profetizei. Aqui está o centro dessa mensagem. Porque Ezequiel, talvez ele não entendeu tudo que está aqui. Ezequiel não... Talvez ele tenha até, feito porque Deus estava mandando, mas entender mesmo. Mas uma coisa era certa. Ele obedeceu. O milagre, ele não aconteceu, irmãos, quando os ossos se juntaram. O milagre aconteceu quando
a palavra foi lançada, o profeta abriu a boca para profetizar que aqueles ossos se levantem. O milagre talvez ainda não chegou aonde você profetizou agora, mas em nome de Jesus, já está acontecendo, porque ele saiu da sua boca em nome de Jesus. Antes de ouvir barulho de ossos, antes do movimento, antes da vida surgir, existia a obediência do profeta que profetizou como Deus havia ordenado. Como o tema que enviei para o pastor Péricles, a obediência, ela gera milagres. Porque não é a minha vontade ou a voz do meu coração que está fazendo. A obediência é quando a voz de Deus é que está falando através da minha vida. Eu hoje, como pai, entendo muito isso. Muito isso. Muitas vezes meus pais falavam isso, né? Quando você for pai, você vai entender, né? Já falou isso para os seus filhos? Quando você for pai, você vai entender. Um dia, quando você for pai, você entende. E é verdade. Eles ficam me zoando porque quando eu peguei o Bento, né, o primogênito, comecei a chorar ali, eu só soluçava, só chorava, né? Não sei se aconteceu isso com vocês também, mas a terra parou, né? O mundo parou, eu olhei para aquele, meu Deus, como é que pode, né? Esse serzinho tão indefeso, um pedacinho de mim. E hoje eu olhei para eles, né? Graças a Deus nesse feriado, que não tão abençoado assim, né? Mas serviu, usou Faraó para nos abençoar, né? Esse dia de descanso. Eu olhei para ele e falei, caramba, cara, tu tá crescendo, hein? Papai tá ficando velho pra caramba, porque faz umas coisas que só Jesus na cama. Ele falou, aí querendo que eu fizesse, aí daqui a pouco ele aí, não, o que foi? Aí ele, vai fazendo o bico. O que foi? Ele, pegou meu boca assim, beliscou, aí, foi, cara, que moleque sapeca, cara. A gente vai vendo, né? Mas a vida, o ser humano, né? Hoje a gente entende, né? Como o ciclo da vida, ele é contínuo. E eu olhei para eles, eu vi meus avós com os meus pais comigo, e agora eu com eles, daqui a pouco eles, né, com os filhos deles. E realmente a gente observa hoje, e eu entendo essa paternidade de Deus. E eu consigo entender um pouco, claro, dessa paternidade de Deus. Porque eu olho e falo, não mexe aí, porque vai dar ruim. Aí ele vai lá, roda, daqui a pouco, mexe. Por quê? Porque a gente passou um pouco mais, entende um pouco mais. Isso é um micro do macro que é Deus. Imagina, se nós, como pais, tão pequenos e humanos, conseguimos entender isso com nossos filhos. Não mexe aí, não faz isso. Ou então, faz por esse jeito, que vai dar bom. Não sobe aí, né? O escalador lá de casa, o Bentinho, vai escalando o sofá, vai dar problema, vai cair em cima do teu irmão. Tadinho, Benício só grita. Por quê? Porque a gente consegue ver um pouco além. Agora imagina o nosso Pai Celestial, que olha para a gente e fala, vai por esse caminho, profetiza, faz isso aqui que eu estou te falando, faz isso aqui que eu estou te orientando, porque nós temos o conhecimento tão pequenininho, comparado a esse Deus tão grandão e tão maravilhoso. Por enquanto não faz sentido, aos nossos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, Deus está falando, profetiza, porque vai acontecer.
Então ele profetizou, e enquanto ele profetizava, eu não sei você, mas eu já estou escutando os ruídos e os barulhos desses ossos que um dia nós ainda não vemos, não escutamos, mas pela profecia, pela nossa fala, o Senhor já está deixando a gente ouvir. Há poder no nome de Deus, há vida no nome de Deus. E, na continuação, depois, havia aquele monte de corpo, precisava de um sopro final. E o sopro do Espírito é que vivifica. Não são palavras soltas no meio do nada. Não são palavras que vão e vêm. Mas depois que os ossos se juntaram, os nervos, pele, carne, ainda faltava algo. Faltava o quê? O sopro do Espírito Santo, a vida. Porque é impossível ter tudo isso e não ter o Espírito Santo de Deus. Para a gente fechar, tem situações que já houve reconciliação, já houve organização no nosso trabalho, já houve até forma e contexto que você conseguiu organizar. Amém. Mas agora está faltando o Espírito Santo de Deus. Depois de uma briga, vamos orar para o Espírito Santo de Deus trazer paz. Depois de uma organização, vamos orar para o Espírito Santo. Depois de um acordo, vamos orar para que o Espírito Santo de Deus traga vida. Depois de você orar, ter direção de Deus para assinar um contrato, vamos orar em nome de Jesus, para que isso aconteça de acordo com o que Deus tem para nós. Por isso você pode ter rotina religiosa, ministério organizado, família estruturada, mas ainda assim, o Espírito Santo de Deus precisa passear sobre a sua vida e viver dentro de você. O Espírito Santo transforma e forma essa matéria em vida. O Espírito Santo é quem vai trazer identidade para essa vida. E essa identidade, ela vem de Deus em nome de Jesus. Amém?